Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre arrependimento e remorso. Você sabe qual a diferença? Não? Então fica até o final desse vídeo. Mas antes de rodar a vinheta, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para que todas as vezes que sair um vídeo novo você ser notificado. E eu quero te pedir para me seguir lá no Instagram, que é @canal.deniseluna. Vamos aumentar aí a nossa família e espalhar o amor, amém? Bom, roda a vinheta. Gente, como eu falei para vocês, o vídeo, por que eu escolhi esse tema? Na verdade, como eu sou líder dos adolescentes, eu fiquei responsável de ministrar uma palavra e esse tema falou muito ao meu coração, porque às vezes a gente está passando alguns momentos da nossa vida e a gente se arrepende, mas tem um sentimento diferente e é necessário que nós, como cristãos, a gente entenda qual que é a diferença do arrependimento e do remorso. Lembrando, gente, que ao trazer esse tema com vocês, eu vou trazer também 2 exemplos na Bíblia, um de arrependimento e um de remorso, para que fique mais claro para você entender qual que é a diferença. Lembrando também, que não são minhas palavras, são as palavras da Bíblia. Então fica aí frisado para vocês. Antes de saber quem foram esses 2 personagens, eu quero te explicar o que é o remorso. O remorso, no dicionário, é um sentimento de culpa, sensação de aflição, de mal-estar, de angústia, aonde deixa uma pessoa doente. A partir do momento que você comete uma falha com alguém, você tem esse sentimento, essa sensação de emoções. Quando eu falei com os adolescentes, eu até expliquei para eles que o remorso é aquele momento que você faz algo errado, você sabe que você fez errado, só que você não consegue parar de fazer. Então, você continua fazendo. E aí, neste continuar fazendo, você fica com esse sentimento de culpa, essa sensação de mal-estar, entendeu? E o que é o arrependimento? O arrependimento é a ação de mudar de opinião. Então, no caso, eu faço errado, eu fiz algo errado, eu percebo que fiz algo errado e eu tento deixar de fazer. Então, eu procuro um modo de não cometer mais aquele erro. Os dois, gente, esses 2 sentimentos, apesar de serem indesejáveis, como que eu posso explicar? O arrependimento, ele se mostra mais fácil de lidar do que o remorso. Então, tipo assim, por quê? Quando eu cometo um erro e eu entendo que eu errei, e eu me arrependo de ter cometido aquilo, eu já busco uma mudança. Eu já busco entender que eu não posso fazer mais aquilo, que aquilo ali me faz mal, que aquilo ali não traz consequências boas para a minha vida. Então eu sempre vou estar em busca de mudar aquela atitude. Já o remorso, eu fico mastigando aquilo ali todos os dias. Eu não consigo deixar de fazer, eu não consigo deixar de praticar. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas mesmo assim eu não paro de fazer. Então, vejamos, essa é a diferença do arrependimento para o remorso. E aí o que a gente tem que entender? Que nós como cristãos precisamos nos arrepender. Então assim, não adianta eu saber que eu fiz errado e eu não deixo de fazer. Eu tenho que me arrepender, porque é o arrependimento que traz a mudança. Sabendo disso, eu queria trazer para vocês 2 personagens da Bíblia. Um no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e um no Novo Testamento, que mostra muito como que funciona o arrependimento e como que funciona o remorso. O primeiro personagem do Antigo Testamento que eu quero trazer para vocês é Davi, mostrando que ele se arrependeu. Como todo mundo sabe a história de Davi, ele era um rei, mas em um momento da vida dele, ele cometeu um erro, ele cometeu um pecado, que foi quando ele se apaixonou pela filha de uma pessoa que servia a ele, no caso Urias. E aí o que ele cometeu de errado? Ele, além de ter ficado com a mulher de Urias, ele foi e
cometeu um homicídio, fez com que as pessoas matassem Urias. E ali em 2 Samuel 12, 13, 14, o profeta Natan vem até a casa dele e traz uma parábola, vamos assim dizer, falando, né, que estava triste, né, o que ele faria se uma pessoa cometesse uma atitude como aquela. Aí Davi, um homem justo, né, temente a Deus, fala que se fosse ele mataria a pessoa. E aí quando Natan aponta que foi ele que cometeu o erro, Davi cai em arrependimento, pede perdão para Deus. É até que tem um salmo que fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque Davi entendeu que ele errou, que ele precisava ser perdoado, que ele precisava buscar o perdão. Natan entende que Davi se arrependeu, e até Natan fala para ele que ele não vai morrer, que Deus perdoou ele, né? Mas que Davi ia arcar com as consequências. E uma das primeiras consequências que ele ia arcar era a morte do filho de Batseba, que estava esperando dele. E realmente o filho dele morre. O que eu quero dizer para vocês? Que quando uma pessoa se arrepende, ela é perdoada por Deus, só que ela vai colher as consequências, e essa pessoa tem que estar disposta a colher as consequências, e foi o que Davi fez. Ele sabia que ele ia ter consequências na vida dele, na família dele, mas ele estava disposto a colher as consequências, a enfrentar as consequências. O que ele não queria é que, pelo motivo de ele ter pecado, Deus se afastasse dele. Então, aí é um exemplo de arrependimento na Bíblia. Um exemplo de remorso é no Novo Testamento, que é quando Judas traz Jesus e ele vai lá devolver as moedas, e ele pede para não fazerem nada com ele, e aí eles falam que vão fazer, que já está pago, que problema dele se ele se arrependeu ou não. Só que em Mateus 27, 3, Judas ele vai e se enforca. Então esse é um exemplo de remorso, porque Judas, ele não estava disposto para arcar com as consequências, porque com certeza teria. Se ele tivesse ficado vivo, com certeza alguma coisa ia acontecer na vida dele, a Bíblia ia relatar isso, mas a Bíblia fala que Judas já estava perdido. Então, tipo assim, Judas em nenhum momento ele teve o arrependimento de verdade. Vamos dizer que um medo, putz, por que eu fiz isso com Jesus? Eu vou ali, né? Cometer um outro erro, né, na minha vida. Então esses dois exemplos mostram o que é um arrependimento e o que é um remorso, e quais são os passos para você se arrepender. O primeiro é que o arrependimento é uma decisão. Isso tem que partir de nós. Você vê que Davi, ele decidiu se arrepender, né? O segundo é reconhecer que precisa de Jesus. Davi reconheceu que ele podia perder todas as coisas da vida dele, mas ele não queria que ele não tivesse mais a presença de Deus na vida dele. O terceiro é o quê? Abandonar e rejeitar as práticas. Não foi o que Judas fez, né? Judas, além de entregar Jesus, ainda tentou contra a sua própria vida, o que conseguiu, né? Quarto, recomeçar, mudar de vida, se aproximar de Deus, buscar a presença de Deus, se santificar, né, para que você não venha cair no erro novamente. E o quinto, buscar perdoar a si mesmo e buscar o perdão de Deus. Isso é necessário, porque o inimigo das nossas almas, ele vem para nos acusar. Mas quando eu entendo que eu errei, que eu preciso de perdão, eu alcanço o perdão de Deus. E para finalizar esse vídeo e você entender que o arrependimento faz parte da vida de um cristão, eu quero deixar para você Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então eu entendo que quando eu me arrependo, quando eu me perdoo, quando eu busco o perdão de Deus, Deus ele traz um refrigério, Deus ele esquece os meus pecados, Deus ele perdoa os meus pecados e lança no mar do esquecimento. Então eu vivo uma vida diferente, eu busco me aproximar mais de Deus para que a graça de Deus venha sobre a minha vida e eu não caia no erro de pecar novamente. Não faça igual Judas, que pecou e ainda assim não
querendo lidar com as consequências, teve um final triste. Não faça isso. Busque sempre a vontade de Deus. Se você não fala, olha, eu não consigo me arrepender dos meus pecados, peça ao Espírito Santo para te ajudar, porque o Espírito Santo é aquele que convence o pecador do seu pecado. Ok, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esteja claro para vocês a diferença de arrependimento e remorso. Tenha isso em mente, que o remorso, ele deixa a gente num estado doentio, ele paralisa a nossa vida, mas o pecado não, ele nos faz mudar, ele nos faz seguir em frente e esquecer tudo aquilo que a gente deixou no passado, tudo aquilo que a gente cometeu, ok? E esse é o vídeo de hoje, que Deus te abençoe, que você se arrependa todos os dias e que você alcance o perdão de Deus, ok? Até o próximo vídeo, um beijo.